Boa noite para todo mundo. Gratidão por acessar aqui o nosso bate-papo, né? E eu queria iniciar apresentando um pouquinho do projeto do Movimento de Conexão, que é conduzido pela Comissão de Direito Sistêmico da UAB Itaquera. A ideia surgiu da conversa com a diretoria da UAB, de como fortalecer os profissionais de direito nesse momento. E uma das ideias foi trazer profissionais de várias áreas, com várias perspectivas e olhares para poder falar sobre isso. Seguindo um pouco da abordagem integral do Ken Wilber, que fala que a gente tem várias dimensões, né? Várias possibilidades de desenvolver, tanto no físico, quanto no emocional, espiritual, de algo que você acredita. Então, pensando nisso, a gente estruturou isso, e eu sempre falo com muito carinho que os profissionais que, de alguma forma, a gente foi escolhendo e foi convidando, aceitaram de primeira, né? Então, é muito bacana esse envolvimento de perceber quantos profissionais estão disponíveis, né? E eu vou falar um pouquinho do Roberto, só que agora, o meu celular, que tinha as informações, eu perdi, então espera um pouquinho. Ele tem muita experiência com muitos temas. Eu conheci o Roberto há muito tempo atrás, na parte da PNL, a princípio, e depois fui descobrindo outras atividades que ele praticava. E dentro da página da Comissão de Direito Sistêmico, tanto no Instagram quanto no Facebook, a gente tem lá o currículo dele. E vou até pedir licença aqui, porque são muitas habilidades, né? Então, é Enneagrama, é Reiki, é a própria PNL, o Mindfulness, que ele vai conversar hoje com a gente. Então, assim, e é muito bacana, né? Se colocar disponível. Uma das coisas que ele trabalha bastante, eu trouxe aqui, esse é um dos livros que ele tem a coautoria, Coaching com Enneagrama, então ele também é coach, trabalha com Enneagrama, que é uma ferramenta bem bacana, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. A doutora Isabel entrou agora. Então, assim, a ideia é permitir trazer possibilidades de exercícios e ferramenta para vocês, para nós, né, de olhar para essa nova perspectiva. Então, Roberto, gratidão imensa de ter aceito o nosso convite e a palavra é sua. Aí depois a doutora Isabel fala. Pode ser, doutora? Então, tá bom. E sejam todos muito bem-vindos, tá? Pessoal, boa noite. Quero agradecer aí, me sinto honrado pelo convite da doutora Roberta Moreira. Nos conhecemos já há alguns anos, mas fazia muito tempo que a gente não se via, né, Roberta? Verdade. Fazia bastante tempo. Obrigado, Roberta, pelo convite. Me sinto muito honrado de estar aqui. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Me sinto muito feliz de poder compartilhar esse conhecimento de atenção plena, de mindfulness com vocês. E a minha intenção aqui é trazer alguma coisa prática para vocês nesse momento que nós estamos atravessando. É um momento desafiador para todos nós enclausurados em casa, para alguns lidando com isso com mais tranquilidade e outros enfrentando um desafio um pouquinho maior. Mas eu acho que também é uma oportunidade de despertar algumas coisas em nós, cada um dentro daquilo que vai percebendo pelo fato de estar isolado socialmente. Um grande desafio. Enfim, quando nós falamos de mindfulness e atenção plena, nós podemos usar para lidar com as emoções. Mas antes de introduzir, eu tenho aqui um PowerPoint para colocar. Acho que a doutora Isabel quer falar antes, né, Roberta? Olá, boa noite. Boa noite a Boa todos. noite.
Obrigada, Roberto, por ter aceito aí nosso convite, o convite da doutora Roberta. A Associação de Itaquera se sente honrada aí em poder proporcionar esse momento, enfim, para os advogados, familiares. Desculpa o meu atraso, eu estava numa reunião de diretoria, e aí a gente acaba entrando em vários aplicativos agora, né? Com certeza. Que assim, eu estou atenta a tudo que você vai nos proporcionar nessa sua fala, porque entendo que o equilíbrio e presença, o momento agora, nunca foi tão importante, né? Então, fique à vontade aí para suas considerações. Então, ok, doutora, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigada. Podemos iniciar, Roberta? Acho que caiu a linha da doutora Roberta. Não, podemos sim. Eu só desliguei meu áudio que eu fiz aqui. Ok. E daí, Positivo. enquanto ele vai falando, a gente tira o áudio para facilitar. Positivo. Então, vamos lá. Mindfulness é um programa dentro do Mind Presence, que é um programa de desenvolvimento e transformação humana, o qual eu criei e venho apresentando aí esse programa. Então, o Mindfulness faz parte desse programa. Acho que nós entramos errado ali, vamos entrar aqui, que com o PowerPoint fica mais fácil de nós seguirmos. Então, vamos lá. Começando o nosso bate-papo aqui, normalmente eu inicio para falar de Mindful, fazendo algumas perguntas, para começarmos a entender a importância do Mindful em nossas vidas. Então, você já entrou no carro e chegou ao destino sem se dar conta do percurso que você fez? Você, em algum momento, teve uma reação e depois se arrependeu de ter tido tal reação? Você já saiu de casa e voltou para ver se desligou o fogo do fogão? Ou esqueceu as chaves do carro e precisou voltar? Por acaso, você tomou um medicamento e depois não se lembrou que tinha tomado esse medicamento? Tomei ou não o medicamento? Ou você jamais passou por alguma dessas situações? Se você jamais passou por alguma dessas situações, você não precisa ficar aqui. Agora, se você já passou por alguma dessas situações, certamente Mindfulness contribuirá com você de alguma maneira. Então, vamos lá. Mindfulness é um treinamento de atenção. Agora você pode me perguntar, eu tenho atenção ou eu não tenho atenção? Todos nós temos uma proporção de atenção. Algumas pessoas têm atenção mais desenvolvida, atenção plena mais desenvolvida. Outras pessoas não. Então, o que acontece? A boa notícia é que eu posso desenvolver a minha atenção. E Mindful vai facilitar que eu, através de algumas ferramentas que o Mindfulness apresenta, eu poder desenvolver a minha atenção plena naquilo que eu estou fazendo. Grande parte do nosso tempo nós temos muita dificuldade em ficar com a atenção direcionada para uma única situação. Por exemplo, enquanto eu falo aqui, certamente os seus pensamentos estão indo para outros lugares. Você está aqui comigo, mas ainda assim vem pensamentos do tipo, o que será que ele vai falar em seguida? O que será que ele vai trazer para mim que eu poderei aproveitar na minha vida?
Então, os nossos pensamentos ficam o tempo todo na nossa mente. E com isso, eu perco minha atenção direcionada a algumas questões. Eu vou me desconectando, perdendo foco, muitas vezes, de coisas extremamente importantes na minha vida. Eu vou me desfocando, vou perdendo a atenção e com isso eu vou trazendo algumas questões para a minha vida. Quando eu começo a desenvolver a atenção plena, eu começo a ter mais foco naquilo que eu estou fazendo. Ou seja, quando eu farei uma leitura, quando, como nós estamos aqui no meio de advogados e advogadas, quando eu estou escrevendo uma defesa, quando eu estou apresentando uma defesa, eu tenho capacidade de estar mais presente na situação, ter mais foco naquilo que eu estou fazendo, desviar em menor proporção de tempo a minha atenção daquele serviço principal que eu estou fazendo. Eu consigo manter meu foco por mais tempo quando eu faço essas práticas. Uma outra coisa, e neste momento, cabe exatamente esse tópico do Mindful. Eu vou aprender a lidar melhor com as minhas emoções. As situações, as práticas de atenção plena, de Mindfulness, não mudará a situação, mas trará ferramentas para que eu consiga lidar melhor com as situações, com as emoções difíceis. Vamos nos ater um pouco a essa situação que nós estamos passando. Isolamento social, o coronavírus. Quando eu estou em situações difíceis, eu tenho a situação em si, que eu poderia, para ilustrar, eu vou chamá-la de um bloco. Sabe aquele bloco de construção, aquele bloco de cimento, tijolo, né? Coronavírus na nossa vida, vamos entender ele como esse bloco. Esse bloco está presente em nossa vida. É algo concreto, algo que está acontecendo e eu não tenho como tirar isso da minha vida. Todos nós estamos atravessando a mesma tempestade. E todos nós segurando esse bloco de tijolo aqui em nossas mãos. Quando eu não conheço o Mindful, eu não sei lidar com as minhas emoções difíceis, situações que aparecem de forma inesperada em nossas vidas, nós temos a situação, em cima dessa situação começa a aparecer, voltando para o nosso exemplo prático do coronavírus, começa a aparecer aqui. Será que eu vou conseguir manter o meu emprego? Outro bloco. Eu estou colocando um outro bloco em cima da situação que nós estamos atravessando. Será que se eu perder meu emprego, eu vou conseguir manter o meu padrão de vida? Eu coloquei mais um bloco em cima da minha dificuldade principal, do meu sofrimento, que é enfrentar a situação do coronavírus. E aí, como será a escola dos meus filhos? Como será a minha vida daqui para frente? E eu vou colocando infinitos blocos de cimento na minha frente. E o que acontece? Quando eu não consigo parar de pensar, isso é o nosso ego, o nosso mecanismo de pensamentos funcionando intensamente durante todo o tempo. Como eu falei, enquanto eu falo aqui, vem pensamentos na sua mente e na minha mente, de coisas que eu não estou falando. E na hora que eu estou nessa situação, eu me emparedo, em vez de eu ficar apenas olhando para a situação, o que eu farei com essa situação inesperada, que é o coronavírus, eu vou começar a criar outras situações, sofrimentos secundários, situações secundárias. E aí eu perco o meu foco na minha situação principal. Eu me desconecto dela e meus pensamentos tomam conta de mim. A minha mente traz uma enxurrada de pensamentos. E eu perco o meu foco principal, que é como eu vou lidar com esta situação principal. Na hora que eu me emparedo, eu não consigo mais enxergar mais nada à minha frente. Eu fico imerso em meus pensamentos. Eu me perco nos pensamentos. Os budistas costumam dizer que os nossos pensamentos são macaquinhos que ficam o tempo todo permeando as nossas mentes. São as minhas próprias vozes, vozes externas, vozes muitas vezes da minha mãe,
vozes do meu pai, dos meus professores, crenças que eu tenho, e todas elas começam a aparecer quando nós estamos passando por uma situação difícil. E nós não sabemos lidar com esta emoção difícil. E aí começam a gerar medos, inseguranças, incertezas, e atrás disso começa a vir ansiedade, angústias, estresse, depressão. Tudo isso porque eu perdi o foco no aspecto principal. Quando eu aprendo a lidar melhor com as emoções, eu tenho conhecimento, eu tenho ferramentas, eu adquiro mais qualidade de vida, porque eu começo a aprender a lidar com as minhas emoções, a lidar com essas emoções que são emoções secundárias geradas por um imprevisto na minha vida. E se nós olharmos para tudo isso, nós vamos perceber que nós não temos controle sobre coisas externas. Ou seja, eu não tenho controle sobre muitas coisas na minha vida que eu acredito que eu tenho controle. A maioria das coisas que acontecem, que eu preciso mudar o meu percurso de vida, como é a situação atual que nós estamos vivendo, são coisas externas, alheias à minha vontade, e eu não tenho poder de mudar isso. E aí eu tenho que desenvolver um ferramental, desenvolver habilidades para eu aprender a lidar com as emoções e não deixar que elas tomem conta de mim, trazendo angústia, ansiedade, estresse, depressão. Como a Roberta disse no início, Ken Wilber trata do ser integral. Então, corpo e mente é a mesma coisa. Nós aqui no Ocidente, diferente do Oriente, a gente divide um pouco cabeça do corpo. Mas tudo aquilo que acontece gerada por pensamentos e causando emoções e sentimentos afetam diretamente o meu corpo. E quando eu não tenho foco, quando eu não sei lidar com essas emoções, eu perco o contato com o meu corpo. E fico no mundo dos pensamentos. 99% do tempo, nós vivemos no mundo dos pensamentos. Nós não vivemos a situação em si, porque nós nos desfocamos daquilo que está acontecendo, do aspecto principal. Eu não consigo me manter. Algumas pessoas têm mais facilidade de manter foco. Como eu disse, nós chegamos aqui com a atenção. Nós temos a capacidade da atenção. Só que algumas pessoas têm ela pouco desenvolvida, outras um desenvolvimento mediano e outras um pouquinho mais. E Mindful vem contribuir para que eu possa desenvolver essa habilidade de estar totalmente presente nas situações. E quando eu estou presente nas situações, eu amplio a minha empatia. Eu amplio o meu interesse quando eu estou dialogando com alguém, porque eu consigo ter a atenção plena. Estado de presença. Hoje a gente ouve falar muito em estados de presença. O que é estados de presença? Estados de presença é eu conseguir estar totalmente presente na situação. Normalmente a gente não consegue fazer isso. Normalmente os nossos pensamentos continuam tomando conta das nossas ações. 47% do nosso tempo, nós não estamos atentos àquilo que nós estamos fazendo. Isso é uma pesquisa de Harvard. Nós estamos pensando em outras coisas. Por exemplo, enquanto nós... Vamos fazer uma reflexão nós aqui juntos. Enquanto eu estou trabalhando lá no computador, certamente eu estou respondendo um e-mail, mas a minha mente dá uma divagada. Eu vou lá para minha casa, eu vou para questões dos meus filhos, eu vou para as questões da minha saúde. Hoje eu vou para a preocupação, como será amanhã? Eu preciso me proteger, eu não posso ficar doente. Então, mesmo que fazendo uma atividade, eu me desconecto e fico pensando outras coisas, mesmo estando numa atividade. E aí isso resulta o quê?
Um dia típico, normalmente, isso também dentro de uma pesquisa, a gente trabalha em 12 projetos. E mudamos de tarefa aproximadamente a cada 10 minutos. E aí vem o tal de, nós vamos ver logo em seguida, que até bem pouco tempo, e muitas pessoas ainda acreditam que ser multitasking, ser multitarefas, é um privilégio e muitas empresas privilegiam pessoas que são multitarefas. Só que o fato de você ser multitarefa, você terá que ter muitas interrupções durante as tarefas que você está fazendo. Você não consegue se prender. Por isso que você fica mudando de tarefa o tempo todo. Você começa uma tarefa, você não conclui essa tarefa e você vai para uma próxima tarefa. Para você retornar para essa tarefa inicial, você vai demorar 10 vezes mais. Eu estou começando a responder um e-mail e eu falo, vou responder os e-mails. Aí toca meu celular que está aqui do lado, eu vou atender o WhatsApp. Quando eu retornar para responder o e-mail que eu já tinha iniciado, para eu me conectar novamente, eu vou demorar 10 vezes mais o tempo que eu demoraria se eu tivesse concluído e tivesse só depois de olhado o meu WhatsApp. Então existe o tempo todo uma desconexão da minha tarefa principal. Isso faz com que eu, sendo multitasking, sendo multitarefa, eu me torne pouco eficiente. Aí acontece o quê? Aí chega no final do dia, eu estou muito cansado e falo, meu dia precisava ter 48 horas. Não estou dando conta disso. Exatamente por isso, porque eu inicio inúmeras tarefas ao mesmo tempo e não concluo. E começo uma, e começo outra, e começo mais outra, e começo mais outra. Me falta fôlego. Me falta fôlego. E eu não consigo concluir a minha agenda que eu havia programado para aquele dia. E aí eu preciso de 48 horas no meu dia. Porque eu divido a atenção o tempo todo. Eu perco de 30% a 40% da minha produtividade. Ou seja, eu vou ser 60% menos produtivo num dia. Se eu tivesse foco e atenção naquilo que eu começo e concluo, eu produziria pelo menos mais 30%. Meu dia seria pelo menos 30% mais produtivo. Cumpriria pelo menos mais 30% da minha agenda. Aí torna-se um ciclo vicioso. Quanto mais atividades eu tenho, mais interrupções eu tenho, eu me sinto mais cansado. E pelo fato de eu me sentir mais cansado, eu me torno menos eficiente. E isso é um ciclo que vai se completando. Mais interrupções, mais cansado, menos eficiência, as atividades aumentam, as interrupções aumentam. E isso vai acontecendo dia após dia. E isso começa a gerar em mim um estresse. E eu preciso saber como lidar com esse estresse, como eu poderei manejar esse estresse. Não bastasse isso, há poucos minutos atrás, eu disse que tudo que começa a acontecer na minha mente, a sobrecarga da minha mente, a sobrecarga dos meus pensamentos, começa a gerar estresse. E 40% do estresse do dia a dia vai gerar 80% de todos os efeitos físicos que eu sinto. Desde dores no maxilar, tensões, dores de cabeça, e por aí vai, doenças que começam a ser desenvolvidas. E eu percebo nos meus atendimentos individuais problemas digestivos, grande parte de problemas de bruxismo é por conta dessas tensões. E aí eu travo os dentes. Então, o meu corpo começa a mostrar-me que eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Que este ritmo que eu venho impondo para mim não é o ritmo ideal. E com isso eu só vou aumentar
a minha ansiedade, meu estresse e chegando à depressão e a outras doenças. Quando eu falava há pouco de eu ter tantos trabalhos, fazer tantas coisas ao mesmo tempo, laptop, iPad, celular, eu começo a gerar uma coisa que hoje nós damos o nome de tecnoestresse, estresse causado pela tecnologia. E eu pergunto para vocês, é fato ou não? O excesso de tecnologia não me estressa? Com certeza eu passo a minha vida toda conectado. E aí, esses aparelhos passam a ser um apêndice. Eu não sei mais viver sem ele. É um apêndice, é como se fosse um braço, uma mão. E aí eu passo o tempo todo hiperconectado. Tenho interrupções contínuas e crio dependência em cima desses aparelhos. E aí acontece uma coisa que é assim, eu passo a não perceber mais os limites entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Eu atendo inúmeros altos executivos que não têm mais vida pessoal. O que acontece? Ele chega em casa e ele continua trabalhando. Ele leva o computador para baixo do braço, chega em casa, come rapidamente, preciso responder e-mails, preciso formular uma carta para amanhã, porque eu não estou dando conta do meu dia. E a vida familiar? E a vida pessoal? Inexiste. Ela acaba. Porque eu viro uma coisa só. Eu perco os limites entre vida pessoal, social e a minha vida profissional. Isso acarreta o quê? O que hoje nós chamamos de tecnoestresse. Estresse causado pelo excesso de tecnologia, o excesso de conexão com os inúmeros aparelhos que nós temos. Isso não é saudável. E aí, quando a gente começa a falar de Mindful vai me trazer saúde mental. Mindful vai melhorar a minha qualidade de vida. Eu vou ter uma vida mindfulness. Porque quando nós aprendemos mindfulness, atenção plena, não é processos meditativos. Mindful ainda é mal entendido no Brasil. Tem pessoas que me procuram porque eles querem aprender apenas a meditar. Mindful é sim uma meditação, mas uma meditação direcionada a um objetivo específico. O quê? Eu desenvolver meus estados de presença, eu desenvolver a atenção plena naquilo que eu estou fazendo, e com isso eu terei mais foco, mais qualidade de vida, vou aprender a lidar com as minhas emoções. Porque num primeiro momento, o que eu perco se eu não tenho atenção, se eu estou estressado, é o manejo das minhas emoções. Quando eu percebo, eu estou tomado por uma raiva. Quando eu percebo, eu estou fazendo coisas que eu me arrependo depois, porque eu estou totalmente fora do controle das minhas emoções. Porque eu não estou habitando o meu corpo. Eu estou tão somente na cabeça. Nós somos uma cabeça ambulante. Um cabeção ambulante, esquecemos do resto do nosso corpo. Quando eu começo a praticar a atenção, eu vou começar a perceber que às vezes eu tenho uma dor que eu não percebia. Eu vou começar a perceber que o calçado que eu estou usando incomoda o meu pé. Eu vou começar a perceber que enquanto eu estou trabalhando, eu não me sento de forma adequada e com isso eu começo a lesionar a minha coluna. Eu começo a ter tendinite pela forma com a qual eu fico digitando durante muito tempo numa mesma posição, mas eu não me dou conta porque eu não estou presente no meu corpo. Então tem muitas pessoas que querem conhecer de hipnose. Eu quero aprender hipnose porque eu quero aprender a me fazer auto-hipnose. Nós vivemos 90% do tempo em estado hipnótico. Nós não estamos presentes na ação 100%. Nós estamos em outras situações, pensando outras coisas, da mesma maneira que nós aqui, enquanto eu falo, vocês estão pensando outras coisas. Você não está apenas me ouvindo, você também está pensando em coisas que vão acontecer amanhã, coisas que você deixou de fazer. Eu vou passar um vídeo para vocês que fala um pouquinho sobre tudo isso que nós falamos aqui agora.
The vase of water is our mind, and the different colors of sand are our thoughts and feelings. What kinds of thoughts do you have when waking up? Pick a color of sand that feels right for your feelings or thoughts. This is how our minds are when we are in a hurry, stressed, angry, or upset. Can you see things clearly in this state? Let's breathe with the bell and observe all the sand as it slowly settles to the bottom of the jar. This is what happens to our minds when we meditate, when we are mindful of our body and of our breathing. What is the water like now? The thoughts and feelings can still be there in our minds, but rest peacefully at the bottom because we know how to return to our breathing to calm. Legal esse vídeo, né? Esse vídeo mostra exatamente como nós reagimos às nossas emoções e o que acontece quando nós estamos em estado mindful. E estado mindful é começar pela respiração. Apenas lembrar-se da nossa respiração. Levar a atenção para a entrada e saída do ar no seu corpo. Lembrar que enquanto eu respiro, eu posso perceber os movimentos do meu abdômen, eu posso perceber os movimentos do meu tórax e sentir a entrada e saída do ar pelas minhas narinas. Quer ver? Vamos fazer convido vocês para fazermos uma pequena e rápida prática de respiração. Vamos procurar uma posição confortável aí no seu ponto de apoio, na sua cadeira. E nós vamos respirar em 3 tempos, fazendo os 4 tempos da respiração. Todos nós já ouvimos falar que a nossa respiração tem 4 tempos. Quais são esses 4 tempos? Inspiração, primeiro. Pausa. Expiração, terceiro. Pausa. Inspiração novamente. Então, nós temos 4 tempos. Eu inspiro, tem uma pequena... A gente nem percebe isso. Inspiro, tem uma pequena pausa. Expiro, tem uma pequena pausa. E inspiro novamente. Esse é o ciclo da nossa respiração. Então, vamos fazer isso. Vamos procurar uma posição confortável. Se você preferir ficar de olhos abertos ou fechar os olhos para perceber... Então, eu vou contar de 1 a 3 em cada um desses processos. Vocês só vão me acompanhar. Vamos lá. Inspirando. 1, 2, 3. Pausa. 1, 2, 3. Expiro. 1, 2, 3. Pausa. 1, 2, 3. Inspiro. 1, 2, 3. Pausa. Expiro. 1, 2, 3. Pausa. Agora vocês sozinhos. Vamos lá. Ok, podemos ir voltando. Depois eu vou querer ouvir de vocês como foi esta experiência, lá na hora que nós fomos bater um papo. Então vamos lá. Quais os benefícios de eu praticar mindfulness?
Libertação do que nos impede de resolver nossos conflitos internos e os obstáculos que nós passamos em nossa vida. Nós estamos passando por um obstáculo nesse momento. Paramos de viver no piloto automático. Piloto automático tem a ver com aquelas perguntas que eu fiz no início. Eu saio dirigindo, chego no local e nem percebi o caminho que eu fiz. Eu estou no piloto automático. Saio de casa, esqueço de ver se eu desliguei o gás. Não lembro de ver. Na hora que eu estou no corredor, esperando o elevador, opa, preciso voltar, ver se eu desliguei o gás. Estou saindo de casa, eu tenho minha vitamina que eu tomo todo dia de manhã. Será que eu tomei a vitamina? Preciso ir conferir se eu tomei a vitamina. Isso é viver no piloto automático. E nós vivemos grande parte do tempo, pelo menos 47%, 50% do tempo no piloto automático. Fazendo tudo automaticamente, não vivendo. O que eu vou perder com isso? Eu vou perder pequenos momentos de felicidade, muitas vezes. Como assim? Eu vou fazer um convite para que amanhã, ou depois que nós terminarmos aqui nosso bate-papo, você tome um café com atenção plena, dando um gole no café e sentindo a explosão de sabores que esse café fará na sua boca. Só depois que você engolir esse café, você dará o próximo gole e tente acompanhar esse café descendo pela sua garganta e sentindo os aromas enquanto você faz isso. Isso é não estar no piloto automático, isso é aproveitar um momento maravilhoso, sabe? É um ritual de tomar café. E isso fará com que você comece a desenvolver estados de presença, estados de atenção plena, estado mindfulness. Mindfulness é isso. Eu aproveitar todos os instantes da minha vida de forma consciente, com prazer. Aprendemos a ser mais sensíveis às reações que acontecem, às respostas à nossa vida. Por exemplo, coisas que me deixam extremamente felizes e que muitas vezes eu não percebo. Eu faço uma viagem, vou para algum lugar que eu queria muito conhecer, mas eu passo pela praça conversando e não observo porque eu estou pensando no próximo passo e eu não me atenho a chegar naquela praça e olhar uma linda árvore florida que tem ali. Eu apenas passo. Eu não estou 100% presente. Claro que tem pessoas que têm mais sensibilidade para isso e fazem mais isso. Mas, de uma forma geral, na porcentagem da população, isto não acontece. Então, eu perco momentos super prazerosos, pequeninos momentos que eu não aproveito na minha vida. Tornamos mais conscientes das tensões causadas por aquilo que não queremos. E também aprendemos a prolongar as experiências que nos dão muito prazer. Tomar um cafezinho com prazer, apreciando cada gole do café. E não só isso, também levando isso para a alimentação. Existe um programa que chama Mindful Eating, que é alimentação com atenção plena. E com plena consciência, aprendemos a transformar qualquer momento em que poderíamos nos sentir vítimas da situação, como é esse momento que nós estamos atravessando agora, em momentos de confiança. E com isso, nós seremos mais honestos nas nossas iniciativas. E com isso, seremos mais felizes e mais plenos. Que tem a ver, novamente, voltando para o café. E, novamente, com o exemplo que eu trouxe de eu me emparedar a partir de um único bloco. Na situação que nós estamos atravessando, eu vou colocando blocos e blocos e blocos, eu me emparedo e eu não consigo nem respirar mais. E para quem é indicado esse programa, conhecer Mindfulness? Para quem tem pouca capacidade de atenção. Para quem tem reatividade excessiva a situações, por exemplo, não adianta a gente reagir a essa situação que nós estamos atravessando. A situação está aí, eu tenho que ver quais as saídas, não reagir, porque através da reação eu não vou impedir, não vou conseguir tirar essa situação da minha frente, como tantas outras situações que aparecem na minha vida.
Então eu preciso aprender a não ter tanta reação, não querer controlar as situações. Isso aqui tem a ver com uma coisa. Primeiro eu tenho que aceitar a situação. Aceitar, pessoal, não quer dizer eu me resignar. Ó céus, ó azar, tá isso aqui, eu não posso fazer nada. Não é isso. Sabe, eu tenho sim a situação e eu com mente, com atenção plena, em estado de presença, eu tenho que pensar quais as saídas que eu posso ter para esta situação, para esta emoção que está tomando conta de mim neste momento. Quem tem níveis elevados de estresse e burnout, que é o estresse causado pelo excesso de trabalho. E hoje isso eu presencio fortemente dentro das organizações e dentro dos tribunais também eu atendo a advogados e, enfim, porque eu quero ser muito bom naquilo que eu faço. Eu quero atender muito às expectativas dos meus superiores. Eu quero ser exemplo naquilo que eu faço. E para isso eu não vou medir as consequências físicas, mentais e emocionais que eu terei. Então eu vou excedendo de forma a ser sempre aquilo que esperam de mim, a atender às demandas externas, sem me levar em consideração. Sintomas de ansiedade e depressão, e quem tem, isso mesmo, pessoal, dor crônica e outras enfermidades, tipo hipertensão e diabetes, que é causado por estresse. Momentos de estresse permanentes, consecutivos, levam à depressão e levam a dores crônicas, como eu falei, de ombros, maxilar, elevam a pressão arterial e desenvolvem diabetes. Pessoas que passam por processos de mindful e passam a ter uma vida com mais atenção plena, uma vida mais em estado de presença, uma vida mais mindful, uma vida mindfulness, vai minimizar todos esses sintomas e até curar. Eu tenho presenciado em grupos de mindfulness pessoas que sofrem de depressão crônica há 12, 13 anos. E que quando começam a passar pelo programa e levam para a sua vida e passam a ter uma vida mindful, saem do processo depressivo. Porque um dos primeiros aspectos do mindful é eu voltar para o corpo, eu ter consciência do meu corpo. E quando nós estamos em estados depressivos, nós esquecemos o nosso corpo e o nosso corpo nós vamos tendo uma posição do corpo, uma posição depressiva, o nosso corpo mostra. Então eu começo a me fechar, eu vou fechando, eu começo a me curvar, minha cabeça começa a ir para baixo e eu vou cada vez mais ficando depressivo, também pela minha posição corporal. Eu preciso ter atenção no meu corpo. Quando você começa a desenvolver estados mindful na sua vida e você está em estado depressivo, você começa a tomar consciência do seu corpo, você começa a levar a atenção para o seu corpo, você começa a sair do estado depressivo, porque você precisa voltar para o seu corpo. Estados depressivos é isso, ausência de corpo. Eu me ausento do meu corpo. E por isso que ele vai começando a curvar e eu vou começando a me fechar. Eu não tenho atenção, eu não percebo o meu corpo. Pessoal, o que eu tinha para trazer para vocês é isso. Antes de encerrar, eu quero fazer uma prática que eu gostaria imensamente que vocês levassem essa prática para a vida de vocês. É uma prática rápida, uma prática que você pode fazer inúmeras vezes por dia. E sim, isso é meditação, isso é atenção plena, isto é estado de presença. Então, vou convidá-las. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, que eu falei muito. Roberto, eu vou só... Isso que eu ia falar, para a gente ir para alguma prática, tem como você tirar do compartilhamento de tela? Claro, farei isso. Por favor, porque a gente está já indo para isso. Que aí a gente consegue visualizar melhor. Ok. E fazer então vamos lá para a nossa prática. Eu vou pedir para que vocês
Se coloque em uma posição confortável no ponto de apoio. Procurem estar com os pés apoiados no chão. Sintam os pés apoiados no chão. E quando você leva a atenção para o seu pé, perceba se você sente algum incômodo no seu pé neste momento. Leve atenção desde a ponta dos dedos do seu pé até o topo da sua cabeça, incluindo seus membros superiores. Perceba como está seu corpo agora. Perceba se tem que fazer algum ajuste. Se tem alguma parte do seu corpo nesse momento que chame mais a sua atenção. Um incômodo, uma dor, uma tensão. Apenas observe. Perceba como está o seu fluxo de pensamentos neste momento. Como está a sua mente neste momento. Como estão as suas emoções e sentimentos neste momento. Gentilmente, quando você estiver preparado, preparada, leve sua atenção para a sua respiração. Apenas observando a sua respiração como ela está. Não é para você criar nada, nem forçar nada. Apenas observar o ritmo natural da sua respiração. Vá novamente, expandindo toda a atenção para o seu corpo. Expandindo para o ambiente onde você está, percebendo luminosidade do ambiente, temperatura e sons. Comece a movimentar seus pés e mãos. Dê uma boa espreguiçada. E finalmente abra os olhos. Tudo bem, pessoal? Como foi essa prática? Ai, eu vou começar por mim, que eu já estou com o meu áudio aqui aberto, e depois eu falo para cada um se manifestar. Eu sempre acho, né? A respiração é algo que de alguma forma ela te traz muitos elementos, né? Então eu estava aqui meio tensa, tentando ajustar a tecnologia, me adaptando com esse novo lugar, e aí um estado de agora eu aterrei, né? Bem bacana. A Samira deu um joinha. Você quer falar alguma coisa, Samira? Deixa eu só abrir o... Deixa eu ver se dá para abrir. Tem algumas pessoas que às vezes não dá para abrir o áudio, eu não estou conseguindo. Vanessa, você quer falar alguma coisa? Não. Maíra. É Maíra, né? Tá certo. Responde. Como que foi para você, Maíra? Ah, ela respondeu, foi ótimo. A Carol colocou aqui, o pessoal tá usando o chat. Obrigado. Obrigado, Maíra. Pelas dicas. Rodrigo. Foi muito legal, viu? Muito bacana. Parabéns. E depois dessa prática, relaxa muito, né? Eu acho muito importante. A gente volta aí para um íntimo que é bem bacana. É verdade. Traz presença, né? Traz presença isso. Isso é experimentar estados de presença. E essa prática que é bastante simples,
nós podemos usá-la em momentos de tensão. Mais especificamente, se eu vou entrar, eu não sei quantos advogados tem aqui, advogadas, mas antes de Não são entrar todos no ambiente, advogados. todos, perfeito, excelente. Então, antes de entrar na audiência, fazer essa prática. Quando eu saio da audiência e é algo que foi tenso, faço essa prática. Eu consigo voltar para o corpo e me centrar. E quando eu estou mais centrado antes de entrar na audiência, eu vou estar com mais foco naquilo que está acontecendo. Eu vou estar mais em estado de presença. Ah, legal. Aqui a Samira está falando que ela é marqueteira. A Samira, a Vanessa e a Kelly, pelo que eu entendi, as três são de Marília. Elas trabalham lá no Shopping Marília, muito bacana. Bacana, muito bom. Né? E as duas Carol, aqui a gente tem duas Carol. A Carolina Araújo falou parabéns, agradeço pelas dicas. Obrigado. E a outra Carol, porque Carolina vira Carol, né, gente? Pois é. Nem sei quem é, mas vira íntima. Adorei, neste momento estamos precisando relaxar, verdade. A Kelly é de Guarapuava, Paraná. Olha que lindo, obrigado pela presença. Muito bom. A Kelly é colega de rede, seja muito bem-vinda. Elaine, a nossa gravidíssima, como que você está? Para as gestantes é maravilhosa essa prática. A Elaine está... Elaine? Eu acho que o áudio dela não está legal. Vou abrir aqui da doutora Isabel. Muito bom, muito bom. A gente tem os pensamentos acelerados, já é natural, já temos o pensamento acelerado. Já temos. Uhum. E é um momento que a gente precisa parar, refletir. Vai ter momentos que a gente não está bem e é natural, ok? A gente não precisa estar 100% o tempo inteiro, mas é interessante essas ferramentas, porque naquele momento, quando você começa a conhecer o seu corpo, que não, ele está dando sinais que não está legal, e você tem uma ferramenta para poder acalmar, né? Acalmar a mente, acalmar o momento, isso você leva para a vida, né? Muito obrigada. Obrigado, doutora. E assim, o grande benefício, a senhora vai perceber que assim, aprender a manejar as emoções. Entender como essas emoções fluem em mim e como eu posso lidar com elas. Quando eu participo de um programa, eu vou aprender isso. Como que eu vou manejar? E o primeiro passo é corpo e respiração. Bacana. Obrigado, doutora, pela presença. Que agradeço. Deixa eu aproveitar aqui. A Elaine falou que ela gostou, não deu muito para fazer. Tá cortando, Roberta. Atenção. Como eu disse no começo, ele tem uma ampla, várias funções aí, profissões, sei lá como que fala, mas assim, muitas especialidades. Eu conheci ele através da PNL, né? Mas ele dá reiki, enneagrama, enfim, um monte de atividades nesse sentido. E aí ele tem o Instagram, como que é? @Mind Presence. E aí ele tem feito lives também, diárias, quase, Diárias. Diárias. Até segunda-feira próxima, todos os dias, às 18 horas. Isso. E aí quem quiser, de repente, acompanhar, aprofundar um pouquinho mais no assunto, pode acompanhar. Como eu disse, ele tem esse livro, ele tem aqui coautoria também, Coach com Enneagrama. São temas que eu gosto bastante, né? E a Vera Aparecida entrou. A Verinha também é uma amiga, é advogada, eu acredito que seja, porque é Ferraz, né? Acredito que seja a Verinha que eu conheço. Obrigada, amor. E eu acho que é bacana essas ferramentas, né? A gente poder, de alguma forma, compartilhar isso. Essa era a ideia do projeto. Roberto, imensa gratidão. Aqui o pessoal usou mais o chat, né? Imensa gratidão pela sua disponibilidade. Como eu disse, no futuro estaremos presentes na nossa casa nova, que nós nem pudemos aproveitar, né? Nem usufruímos, né, doutor Cressoni, né?
porque a inauguração seria dia 17 de março, e aí foi quando já começou, então, a nossa quarentena aí. Mas aproveitaremos muito, e aí, sem dúvida nenhuma, você está super convidado para participar lá. Já tinha convidado, na verdade, e agora a gente só ajustou do presencial para o online, depois a gente vai para o presencial novamente. Com certeza. Né? Enfim, e a gente se ajusta. Então, dentro de tudo que a gente estava falando, a ideia é trazer mesmo ferramentas e possibilidades de a gente olhar não só para a questão técnica que a gente está vivenciando de tantas leis, mas como a gente se fortalece para poder entender todas essas leis. Como eu disse ontem, teve uma colega que não participou da reunião de diretoria falando, eu estou lendo a lei. Meio-dia, não existia mais aquela lei. Então, assim, a gente vive um monte de instabilidades, mas faz parte. E tá tudo certo, e a gente vai, de alguma forma, entendendo e exercitando tudo isso. Você falou da alimentação, né? Da alimentação plena. Eu tenho uma amiga que é nutricionista, eu também a convidei para falar, que é outro grande, acho que outro grande diferencial que a gente está vivenciando, e a gente vê os memes, né? O pessoal, depois da quarentena, saindo enorme, porque é a ansiedade, né? Então, eu não posso sair, eu me alimento. Então, a gente também... A ideia também é trazer ela para falar um pouquinho dessa presença ao comer, né? Se você me permitir, eu vou dar uma dica valiosíssima com relação a isso. Lógico. Como eu falei, tem uma ramificação do Mindful que trata especificamente de alimentação. Mas dentro dos treinamentos eu trato sobre isso. Então, a dica é comer com atenção plena. Quando eu como com atenção plena, qual é o benefício? Primeiro, eu vou aproveitar muito mais os sabores do alimento. Vou perceber que tem alimentos que eu como que eu não gosto. Vou perceber que tem alimentos que eu não como e quando eu experimentar com atenção, eu vou gostar muito. E não bastasse isso, quando eu como com atenção plena, ou seja, levarei o garfo, a garfada na minha boca, vou mastigar sentindo sabores, sentindo prazer no ato de me alimentar, eu vou me saciar mais rapidamente. Tenho alunos, eu faço trabalhos no GRAAC, e eu tenho alunos do GRAAC que fizeram há um ano atrás e quando voltaram estavam mais magros, rapazes, estavam mais magros, porque ele falou assim, eu comia desesperadamente, eu não sabia a quantidade de comida que eu colocava no prato. E com isso eu percebo que eu me sacio muito rapidamente. Então, 15 dias depois que eu estava praticando, eu comia a metade do que eu vinha comendo normalmente e me saciava. E com isso eu cheguei no peso que eu queria sem esforço nenhum. Então é uma dica legal isso. Sem dúvida. O Dr. Cressoni, pode falar, o seu áudio está aberto. O que eu ia dizer é que, assim, na nossa vida, eu creio que o segredo de tudo sempre é fazer na plenitude, né? Então, seja alimentação, seja qualquer tipo de ato de vida, se a gente focar, como você bem disse, em diversas coisas, você não se planifica de nada. Agora, se você focar em uma única coisa e viver aquilo, obviamente vai se saciar muito melhor, seja do que for, do conhecimento, do alimento, do que for, né? É muito bacana essa dica aí. Legal, e a observação do senhor é muito pertinente, é isso mesmo. E eu vou aproveitar a vida e eu vou começar a sentir mais contentamento, mais alegria e felicidade por pequeninas coisas que às vezes estão passando na minha vida e eu nem percebo. Eu coloquei no chat, então, o Instagram do Roberto, para quem quiser lá acompanhar e ver um pouquinho mais do trabalho dele, agradecendo. Agradeço a participação de todos e todas, não, todos e todas. Vou abrir para a doutora Isabel encerrar. Roberto, gratidão. Meninas de Marília, meninas de Guarapuava, muito obrigada, continue acompanhando, aproveitem, são vários temas, vários profissionais que se colocaram nesse lugar de disposição, né, disponível. Eu sempre falo, o nosso trabalho ele está a serviço do outro, né?
A nossa profissão é a nossa grande missão dentro do planeta. Então, cada um dentro do seu papel, dentro da sua função, vai desempenhando e vai trazendo, então, essa conexão. E hoje, com essa questão, a gente vê o quanto nós estamos conectados. O que acontece lá nos afeta, né? Então, eu sempre falo, recentemente, já faz um tempinho, passou no Fantástico, que a nossa flora estava se modificando porque as abelhas estavam morrendo, um bichinho desse tamanho. E agora a gente vê a questão do vírus, o quanto nós todos estamos conectados e a importância de cada um nesse planeta, né? Pois é, e também a questão da areia do Saara, a brisa do Saara, vem aqui para a nossa floresta amazônica para sustentá-la. Né? Não é? Existe um processo, uma conexão absurda entre tudo. E aí nós tínhamos dúvida se nós somos realmente conectados uns aos outros. Sim, sim, sem dúvida. Bom, fica aqui a nossa gratidão a todos aí que estão participando desses encontros. Multipliquem, porque não é direcionado apenas para os advogados, as advogadas, mas também para os familiares, afinal, amigos, né? Afinal, estamos em quarentena e está todo mundo junto, né? Então, que eu até falo. Seja até um momento de partilha, né? Que a gente possa conhecer mais quem está junto com a gente, que muitas vezes a gente não consegue acompanhar nem conhecer, né? E fica também a gratidão à Roberta, que está se empenhando aí. Ela já está com uma agenda aí que eram só 2 ou 3 até maio. Tem encontro para a semana inteira. E também fica aí nosso agradecimento ao Roberto e o convite para que assim que isso passar, porque vai passar, para você conhecer a nossa nova sede, tomar esse café que você mencionou, mas esse café calmo, lento e, de fato, que a gente esteja no momento presente mesmo para aproveitar os pequenos prazeres. Obrigada. Okay. Aproveito aqui para agradecer a doutora Roberta Moreira pelo convite e agradecer as senhoras e os senhores presentes aqui. Me sinto bastante honrado de poder transmitir esse conhecimento para os senhores e senhoras. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Obrigada, gratidão. E a gente se vê amanhã. Amanhã tem a Fabíola Fonseca, ela vai falar sobre orientação financeira nesse período que nós estamos vivenciando. Na segunda, o René Schubert, que é um constelador, também psicólogo, vai trazer um pouquinho falando sobre a ancestralidade. Dia 14, bem bacana, a Paula Campos, ela desenvolve um trabalho, ela é psicóloga, e criou um trabalho e recursos para trabalhar com as emoções, principalmente com as crianças. Então, ela traz bastante ferramenta também nesse sentido, e como entender esses medos e todos os sentimentos que as crianças estão vivenciando em casa. Tá bom? Gratidão a todos. Muito obrigada, Roberta. A gente se fala, tá bom? Gratidão. Tchau, tchau, doutora. Boa noite a todos. Tchau. Deixa eu só tirar uma foto rapidinho. Eu vou ficar com a cara, né, com o negócio, mas tudo bem, faz parte. Pronto, obrigada, gente. O Rodrigo tá suspenso dele, ele tá de olhinho fechado, tá fazendo meditação. Então tá bom, gente. Tchau, obrigada, gratidão. Esqueci.